Já se perguntou, por que você busca constantemente alguém para te dizer o que fazer? Por que você pede conselhos mesmo quando já sabe a resposta? Por que você segue regras, sistemas, autoridades, ideologias, qualquer coisa que te diga como viver sem que você precise pensar por si mesmo? Talvez este vídeo tenha aparecido depois de mais um momento em que você entregou sua autonomia para outra pessoa, esperando que ela resolvesse sua vida. Ou talvez tenha surgido no meio de uma crise, quando você percebeu que está vivendo de acordo com scripts que não são seus. Ou talvez você simplesmente sentiu um impulso inexplicável de clicar, como se algo dentro de você reconhecesse que havia uma verdade incômoda aqui. Uma verdade sobre por que você prefere ser escravo a ser livre. Otto Rank, um dos pensadores mais radicais da psicanálise, viu algo que poucos ousaram ver. Você não deseja liberdade. Você tem medo dela e por isso você cria escravos mentais. Você se submete voluntariamente a autoridades externas, pais, líderes, gurus, sistemas de crenças, ideologias, para não ter que assumir a responsabilidade aterrorizante de pensar por si mesmo. Porque pensar por si mesmo significa estar sozinho. Significa não ter ninguém para culpar. Significa carregar o peso total das suas escolhas. E isso é mais assustador do que qualquer prisão externa. Rank viu que a maioria das pessoas não foi escravizada à força. Elas se escravizaram voluntariamente, porque a escravidão oferece algo que a liberdade não pode oferecer, a ilusão de segurança. Se você clicou neste vídeo esperando conselhos sobre como ser mais livre, vai se decepcionar, mas talvez encontre algo muito mais profundo, a verdade sobre por que você foge da liberdade. E a pergunta não é, como posso ser livre? A pergunta é, por que tenho tanto medo de pensar por mim mesmo? Rank identificou algo que a maioria dos pensadores ignora. Liberdade não é um presente, é um fado. Todo mundo diz que quer ser livre. Livre de autoridade, livre de expectativas, livre de limitações. Mas quando você realmente tem liberdade, quando não há ninguém te dizendo o que fazer, quando não há regras claras, quando você é completamente responsável pelas suas próprias escolhas, o que você sente? Terror. Porque liberdade significa que você está sozinho. Significa que não há manual, não há garantias, não há ninguém para te salvar se você errar. Liberdade significa que você tem que pensar por si mesmo. E pensar por si mesmo é o ato mais difícil, mais solitário, mais aterrorizante que um ser humano pode realizar. É muito mais fácil seguir, é muito mais seguro obedecer, é muito mais confortável ter alguém dizendo faça isso e tudo vai dar certo. Mesmo que não dê certo, pelo menos você tem alguém para culpar. Rank viu que as pessoas criam autoridades externas não porque são fracas, mas porque querem evitar a angústia da liberdade. Você se submete a pais, professores, chefes, líderes religiosos, ideologias políticas, sistemas de autoajuda, qualquer coisa que te dê uma estrutura, um caminho, uma resposta. E enquanto segue essas autoridades, você não precisa pensar, não precisa duvidar, não precisa assumir responsabilidade total. Você pode viver no conforto da obediência e culpar a autoridade quando as coisas dão errado. Rank tinha um conceito profundo, vontade e contra-vontade. A vontade é o impulso para ser você mesmo, para pensar autonomamente, para fazer suas próprias escolhas, para ser livre. A contra-vontade é o impulso para resistir, para não ser livre, para permanecer dependente, para evitar a responsabilidade. E ambas existem em você, simultaneamente, constantemente. Você quer autonomia, mas também quer segurança. Você quer pensar por si mesmo, mas também quer que alguém te diga o que fazer. Você quer ser livre, mas também quer ser cuidado. Esta é a guerra interna que você trava todos os dias. E na maioria das vezes, a contra-vontade vence. Porque a contra-vontade oferece proteção. Oferece a ilusão de que você não está sozinho, de que há alguém ou algo maior cuidando de você. Quando você entrega sua vontade para uma autoridade externa, você ganha algo, a sensação de não estar completamente sozinho no universo, a sensação de que há um caminho certo e se você segui-lo estará seguro. Mas o preço é alto, você deixa de ser você mesmo, você se torna uma cópia, um seguidor, um escravo mental. E Rank viu que a maioria das pessoas aceita esse preço voluntariamente, porque a alternativa, ser completamente responsável pela própria vida, é aterrorizante demais. Olhe para a sua vida, para as formas como você entrega sua autonomia. Você busca constantemente validação externa. Está certo fazer isso? O que você acha? Você aprova? Você não está buscando informação, está buscando permissão. Está buscando alguém que assuma responsabilidade pela sua escolha. Você segue sistemas de crenças rigidamente,
Religião, ideologia política, filosofia de vida, sistema de autoajuda, qualquer estrutura que te diga exatamente como viver. Você não está buscando verdade, está buscando certeza. Está buscando não ter que pensar por si mesmo. Você idealiza autoridades, pais, mentores, líderes, gurus, pessoas que você coloca em pedestais e trata como infalíveis. Você não está buscando orientação, está buscando salvação. Está buscando alguém que pense por você. Você evita tomar decisões importantes? Adia, procrastina. Espera que as circunstâncias decidam por você. Você não está sendo cuidadoso. Está fugindo da responsabilidade. Você culpa constantemente fatores externos. Seus pais, a sociedade, o sistema, as circunstâncias, qualquer coisa exceto você. Você não está sendo realista. Está evitando reconhecer sua própria agência. Todos esses são mecanismos de escravização voluntária. Formas de evitar o terror da liberdade. Formas de não ter que pensar por si mesmo. Rank viu que esses mecanismos não são conscientes. Você não acorda e decide, hoje vou me escravizar. Você simplesmente evita, automaticamente, situações que exigiriam pensamento autônomo. E busca, automaticamente, estruturas que te dizem o que fazer. Aqui está algo que Rank viu claramente. As autoridades que você segue não têm respostas reais. Elas apenas fingem ter. O guru, o líder, o sistema de crenças, nenhum deles realmente sabe o que você deveria fazer com sua vida. Nenhum deles tem acesso a uma verdade absoluta sobre como você deveria viver. Mas eles agem como se tivessem. E você acredita, porque quer acreditar. Porque se eles realmente sabem, então você não precisa descobrir sozinho. Você não precisa enfrentar a incerteza. Você não precisa assumir responsabilidade. A autoridade oferece certeza em um mundo incerto. Oferece direção em um mundo caótico. Oferece respostas em um mundo cheio de perguntas. E você se submete não porque a autoridade é realmente sábia, mas porque você tem medo de ser livre. Rank viu isso claramente nas religiões, nas ideologias políticas, nos movimentos de massa. As pessoas não seguem porque as ideias fazem sentido. Seguem porque querem ser guiadas. Querem alguém dizendo, este é o caminho, esta é a verdade. Siga-me e estará seguro. E enquanto seguem, não precisam pensar. Não precisam duvidar. Não precisam assumir a angústia da incerteza. Podem viver na ilusão confortável de que há um caminho certo e eles estão nele. Mas Rank fazia uma pergunta brutal. E se não houver caminho certo? E se você tiver que criar o seu próprio? Essa pergunta é aterrorizante, porque significa que você está completamente sozinho, completamente responsável, completamente livre. E a maioria das pessoas prefere a escravidão, confortável à liberdade aterrorizante. Mas a escravidão mental tem um preço que você paga todos os dias, mesmo sem perceber. Você perde a si mesmo. Quando você vive de acordo com os pensamentos de outros, você deixa de existir como indivíduo. Você se torna uma cópia, uma repetição, um eco. Você repete as opiniões que ouviu. Você segue os caminhos que foram traçados. Você vive a vida que foi prescrita. E no fundo você sabe. Você sente o vazio, a sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, de estar representando um papel que alguém escreveu para você. Você perde a capacidade de pensar. Quando você se acostuma a ser guiado, seu músculo do pensamento atrofia. Você não sabe mais como avaliar, questionar, discernir. Você só sabe como obedecer, como seguir, como repetir. E quando a autoridade falha, e ela sempre falha eventualmente, você colapsa, porque não desenvolveu a capacidade de se guiar sozinho. Você perde a autenticidade. Toda vez que você age de acordo com o que deveria fazer ao invés do que genuinamente quer, você trai a si mesmo. E essas traições se acumulam, criam uma distância entre quem você é e quem você finge ser. Criam uma vida vivida na superfície, nunca tocando sua própria profundidade. Você perde o crescimento, porque crescimento real só acontece quando você enfrenta o desconhecido, quando você pensa por si mesmo, quando você erra e aprende, quando você cria seu próprio caminho. Mas se você sempre está seguindo, nunca está realmente crescendo. Está apenas repetindo o que já foi pensado, vivido, feito. Rank viu que a escravidão mental é a morte em vida. É existir sem viver, é respirar sem estar realmente vivo. Vamos ao núcleo da questão. Por que pensar por si mesmo é tão assustador? Primeiro, pensamento autônomo é solidão. Quando você realmente pensa por si mesmo, você está sozinho. Não pode terceirizar a responsabilidade. Não pode culpar ninguém. Não pode se esconder atrás de autoridades. Você é o único responsável pelos seus pensamentos, suas conclusões, suas escolhas. E solidão existencial. Saber que você está fundamentalmente sozinho em sua jornada. É uma das experiências mais aterrorizantes da existência humana. Segundo, pensamento autônomo é incerto. Quando você segue uma autoridade, você tem
tem certeza. Mesmo que seja falsa certeza, ainda oferece conforto. Mas quando você pensa por si mesmo, você não tem certeza. Você duvida. Você questiona. Você reconhece que não sabe. E a mente humana tem pavor da incerteza. Prefere estar errada com certeza do que certa com dúvida. Terceiro, pensamento autônomo é responsabilidade total. Quando você segue, você pode culpar a autoridade se algo der errado. Eu só estava seguindo as instruções. Mas quando você pensa por si mesmo, não há ninguém para culpar. Se você erra, é seu erro. Se você falha, é sua falha. Se sua vida não vai bem, é sua responsabilidade. E esse peso é esmagador. Quarto, pensamento autônomo pode levar à rejeição. Quando você pensa diferente do grupo, você arrisca ser excluído, ser visto como estranho, perigoso, errado. E seres humanos são animais sociais. A ameaça de rejeição é uma ameaça de sobrevivência. Então você se conforma. Pensa como o grupo pensa. Acredita no que o grupo acredita. E assim mantém sua pertença, mas perde a si mesmo no processo. Hank tinha uma visão radical da neurose. Para ele, a neurose não é primariamente sobre trauma. Não é primariamente sobre conflitos não resolvidos do passado. A neurose é sobre recusar a liberdade no presente. O neurótico é alguém que poderia pensar por si mesmo, mas não pensa. Alguém que poderia fazer escolhas autônomas, mas não faz. Alguém que poderia ser livre, mas escolhe permanecer preso. E a neurose se manifesta através de sintomas que justificam essa recusa. Eu não posso tomar essa decisão porque tenho ansiedade. Eu não posso viver autonomamente porque tenho depressão. Eu não posso pensar por mim mesmo porque estou confuso. Os sintomas se tornam desculpas. Não conscientemente, a pessoa realmente sofre, mas inconscientemente, os sintomas servem uma função: proteger da angústia da liberdade. Enquanto você está doente, você não precisa ser responsável. Enquanto você está confuso, você não precisa decidir. Enquanto você está ansioso, você não precisa agir. E você pode permanecer na segurança da dependência. Pode continuar sendo cuidado, guiado, mantido. Hank viu que muitas pessoas inconscientemente cultivam seus sintomas, porque os sintomas justificam a recusa da liberdade. E curar, realmente curar, significaria ter que assumir responsabilidade total pela própria vida. E isso é mais assustador do que continuar sofrendo. Mas Hank não deixou apenas o diagnóstico. Ele ofereceu um modelo, o artista. Para Hank, o artista não é necessariamente alguém que pinta ou escreve. É alguém que conseguiu pensar por si mesmo. O artista é aquele que não segue cegamente, que questiona, que duvida, que cria seu próprio caminho. O artista olha para o mundo e não aceita as respostas prontas. Olha para as autoridades e não as idolatra. Olha para si mesmo e não foge. E o ato criativo, seja uma obra de arte, uma vida autêntica, um pensamento original, é a expressão máxima da liberdade, porque criar é pensar autonomamente. É não copiar, é não seguir, é trazer algo ao mundo que vem de dentro, não de fora. E isso exige coragem. Exige suportar a solidão, exige aceitar a incerteza, exige assumir responsabilidade total. O artista não espera permissão, não espera que alguém diga está certo, não espera validação externa. O artista age, pensa, cria e assume o risco de estar errado, de ser rejeitado, de falhar. Mas nesse risco existe liberdade real, existe vida autêntica, existe existência genuína. Hank dizia: o neurótico sofre do que poderia ter sido. O artista cria o que pode ser. O neurótico fica paralisado pela possibilidade, pelo medo de errar, pelo medo de pensar por si mesmo. O artista age apesar do medo, pensa apesar da incerteza, cria apesar do risco e, através da ação, transforma a possibilidade em realidade. Então, o que você faz? Como você começa a se libertar da escravidão mental? Hank não oferece passos fáceis, não oferece fórmulas, não oferece outro sistema para você seguir, porque isso seria apenas trocar uma escravidão por outra, mas oferece direções. Primeiro, reconheça suas dependências. Observe, para quem você está entregando sua autonomia? Quem você está deixando pensar por você? Que sistemas você está seguindo sem questionar? Não para julgar, apenas para ver. Segundo, comece pequeno. Você não precisa revolucionar sua vida inteira de uma vez. Comece com pequenas escolhas. Tome uma decisão sem pedir conselho. Forme uma opinião sem consultar autoridades. Faça algo que você quer, não o que deveria fazer. E observe o desconforto que surge. Essa é a angústia da liberdade. Não fuja dela, observe-a. Terceiro, tolere a incerteza. Você não vai ter certeza
Nunca. Se você esperar ter certeza antes de pensar por si mesmo, vai esperar para sempre. Aprenda a agir com dúvida, a pensar sem garantias, a escolher sem saber se está certo. Quarto, assuma a responsabilidade. Pare de culpar. Pare de esperar que alguém te salve. Pare de procurar respostas fora. Reconheça. Você é responsável pela sua vida. Não totalmente. Há fatores fora do seu controle, mas em grande parte. E com essa responsabilidade vem poder. O poder de mudar. O poder de criar. O poder de ser livre. Quinto, aceite a solidão. Pensar por si mesmo significa estar sozinho, em um sentido profundo. Significa não ter muletas, não ter refúgios, não ter autoridades para te guiar. E isso é assustador, mas também é libertador. Porque quando você aceita a solidão fundamental, você para de buscar desesperadamente conexões que te escravizam. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com você, não ignore. Se algo dentro de você reconheceu os padrões, a busca constante por validação, a dependência de autoridades, a fuga da responsabilidade, é porque você está vendo, talvez pela primeira vez, sua própria escravidão mental. E isso não é confortável. Não é fácil. Não é o que você esperava ouvir. Você esperava mais um sistema para seguir, mais uma autoridade para guiar, mais uma resposta pronta. Mas Rank não oferece isso. E talvez seja exatamente por isso que você precisava ouvir. Porque liberdade real não vem de seguir melhor. Vem de parar de seguir cegamente. Vem de pensar por si mesmo, de assumir responsabilidade, de aceitar a angústia da incerteza. E isso assusta, porque te deixa sozinho, te deixa sem desculpas, te deixa completamente responsável. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você não precisa ter se libertado completamente. Você não precisa ter começado a pensar autonomamente em todas as áreas. O que importa é começar. Começar a ver a escravidão. Começar a reconhecer quando você está fugindo da liberdade. Começar a fazer pequenas escolhas autônomas. E gradualmente, dolorosamente, corajosamente, começar a aceitar que você é responsável pela sua própria vida. Otto Rank nos mostrou algo profundo. Você não é escravo porque alguém te escravizou. Você é escravo porque escolheu a escravidão. Porque a escravidão oferece segurança, oferece certeza, oferece a ilusão de que você não está sozinho. Mas o preço é a sua vida, é a sua autenticidade, é a sua liberdade. E chega um ponto em que você precisa escolher continuar na escravidão confortável ou aceitar o terror da liberdade. Não existe escolha fácil. Ambas têm seu preço, mas apenas uma permite que você seja realmente você. Apenas uma permite que você pense, crie e viva autenticamente. E essa é a liberdade. Assustadora, incerta, solitária e a única coisa que vale a pena. A jornada está apenas começando. E ela é aterrorizante e necessária. Porque no final, você não vai se arrepender de ter pensado por si mesmo. Vai se arrepender de ter entregado sua mente para outros pensarem por você. Então escolha. Escolha a angústia da liberdade. Escolha pensar por si mesmo. Escolha ser responsável, mesmo com medo, especialmente com medo. Porque é assim que você se torna livre, real, autenticamente vivo.